Para o nosso estudo de hoje, então, é Hebreus 12, 25 a 29. Eu vou estar lendo Hebreus 12, do versículo 25 ao versículo 29. Diz assim: Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus grandemente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 25 a 22. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Estamos caminhando aí já para o fim dessa carta aos Hebreus, e para que a gente possa entender uma carta ou um livro, a gente precisa entender, quando é possível, a quem foi dirigido essa carta, né? Nós sabemos que essa carta, como o nome diz, Hebreus, essa carta foi dirigida especificamente aos hebreus convertidos ao Evangelho, né? Sabe que os hebreus, o povo, ali onde havia os fariseus, os saduceus, o povo onde Jesus veio, né? E fazia parte da antiga aliança. E quando ele escreve aos hebreus, está escrevendo a pessoas que faziam parte da nova aliança, que vieram para Cristo, mas que estavam correndo o risco de voltar ao antigo ritual, como no passado, da antiga aliança, né? Não acreditando que Cristo, a graça, é o suficiente para a salvação, como no passado se ensinava, e foi ensinado, né? Havia muito simbolismo, e o sacrifício de animais, né? E tudo aquilo que acontecia, aquele ritual do Antigo Testamento, deixou de existir, né? Quando Cristo entra, vamos colocar assim, em cena, em sua vida humana, não é? E Jesus disse: não se coloca remédio novo em pano velho. Então aquele ritual antigo deixou de existir, não é? Então essa carta está sendo escrita para chamar a atenção desses crentes hebreus, não é? Que corriam o risco de retornar ao antigo ritual, como se a graça só e Cristo só não fosse o suficiente para a salvação. Então é uma advertência, né? Especificamente esse texto aqui que nós lemos é uma advertência. Nós vamos ver então que a vida cristã, ela é uma vida toda de advertência. E Paulo, em Efésios 4,14, nos chama a atenção, não é? Para que os crentes não sejam como meninos, né? Levados a todo vento de doutrina e não tem uma doutrina firme, né? Muitas pessoas não sabem nem por que vão à igreja, não é? Muitas vidas não sabem por que vão à igreja, né? Muitas vão atrás de receber alguma coisa. É claro que quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, vamos cultuar o nosso Deus, né? Então Ele nos abençoa com aquilo que precisamos, né? O seu cuidado como Pai. Mas muitas pessoas vão à igreja, não sabem por que vão à igreja. Muitas pessoas vão atrás de bênção, muitas pessoas vão atrás de revelações, muitas pessoas vão à igreja buscar alguma coisa para si. E nós vamos à igreja levar de nós para Deus. Culto sempre foi isso, levar para Deus, apresentar a Deus. Então nós vamos à igreja de uma forma coletiva, cultuar a Deus. Então nós não vamos na igreja buscar nada. Essa ideia de a igreja buscar alguma coisa é errada, é equivocada, não tem respaldo bíblico. E quando a pessoa não aprende a palavra de Deus, sai procurando, não é? Sai procurando onde é melhor a bênção,
né? Sai procurando, como se nós fôssemos à igreja buscar alguma coisa. Nós não vamos buscar, nós vamos levar. Culto sempre teve esse sentido de levar a Deus, né? Os primeiros a cultuarem a Deus foi Abel e Caim. Cada um levou o seu culto para apresentar a Deus, né? Agora, é claro que o Senhor aceitou de Abel e rejeitou de Caim, por conta do coração de Caim. Mas o culto sempre teve essa conotação, levar a Deus. E muitas pessoas não sabem por que vão na igreja. Se não sabem por que vão à igreja, falam, olha, lá em tal lugar tem a pessoa que tem um dom, não sei o que lá. Eu vou lá para receber alguma coisa. Interessante entender que quem vai à igreja para receber, para buscar alguma coisa, ele não está indo para cultuar a Deus. Nós vamos à igreja para cultuar a Deus. Nós vamos à igreja para adorar a Deus. Se for outro propósito, então aí o culto não é para Deus. Se eu vou à igreja para buscar alguma coisa para mim, então o culto seria o quê? Para mim, não para Deus. É fácil entender, não é? É fácil entender. Então, irmãos, aqui nesse texto temos algumas advertências. Advertência tem o sentido de aviso, aviso que deve ser considerado, não é? Olha, vamos dar um aviso bem prático. Você está no mercado lá, ou no hospital que seja, alguém que está limpando, passou o pano ali, está molhado, tem lá uma plaquinha, tem um aviso, né? Escorregadio. Você fica esperto. Se você ignorar o aviso, você pode levar um escorregão, cair e ter problema, né? Entendeu? Então, o aviso é para ser considerado, né? Então, a advertência tem esse sentido. Então, vejamos, irmãos, a primeira advertência desse texto lido diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertiu, muito menos escaparemos nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Irmãos, se aquele povo do passado não considerou, não deu ouvido a Moisés, não é? Quanto mais agora, né, se não dermos ouvido à voz do Espírito, a gente pode olhar um pouquinho aí atrás, já foi de domingo passado no capítulo 12, capítulo 21, capítulo 12, versículo 21, está se referindo ao Sinai, que domingo passado fizemos aí uma correlação ao Sinai, onde Moisés foi à presença de Deus no monte Sinai, uma correlação com o monte de Sião, na época de Cristo, o monte Sião, onde estava o templo em Jerusalém. Então, domingo passado teve essa correlação. Olha, vocês não estão como aquele povo que foi lá no monte lá onde Moisés subiu, no Sinai, que todo mundo ficou apavorado, que nem os animais poderiam chegar ao pé do monte. Não, agora estamos numa situação diferente, era da igreja. Vou ler para os irmãos que esqueceram de domingo ou que não ouviram domingo, 12, 21. Na verdade, de tal modo era horrível e o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Então Moisés ficou apavorado ali, diante da presença de Deus, onde houve ali fogo, onde houve aquela nuvem, aquele barulho lá, aqueles unidos, ele ficou apavorado. Agora o versículo 22, mas tende chegado ao monte Sião. É uma linguagem figurada, que se refere ao monte Sião, lá onde estava lá o templo, que simbolizava ali a presença de Deus, tá? Mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Então nós já estamos com nossos nomes escritos nos céus. Então veja bem, quando essa carta está sendo escrita, como eu disse, para hebreus, né, mas poderiam ser hebreus que apenas confessaram a fé, mas não a fé verdadeira, que em todas as épocas sempre existiu e sempre vai existir pessoas na igreja que confessam uma fé em Cristo, mas que não são verdadeiramente convertidos, ou seja, que não nasceram de novo.
Jesus explicou isso com, por exemplo, várias passagens, mas vamos colocar aí a passagem das 10 virgens. Elas tinham o mesmo propósito das 10 virgens, esperar o noivo. No entanto, 5 estavam preparadas e entraram na festa, e 5 não estavam preparadas. Então, em todas as épocas, vai existir pessoas confessando uma fé em Cristo, mas que não é verdadeira. Porque aqui aos hebreus, que pudesse retornar ao antigo sacrifício, ou seja, abrir mão de Cristo, seriam aqueles que não se converteram verdadeiramente, porque quem se converte verdadeiramente jamais voltam, jamais abrem mão de Cristo, né? Mas não só naquela época que a carta foi escrita, como hoje e em todas as épocas, sempre haverá no meio do povo de Deus algumas vidas que não nasceram de novo. E o que o Senhor disse a Nicodemos, capítulo 3 de João: aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então, em todas as épocas vai existir no meio do povo de Deus aquele que ainda não nasceu de novo. A gente não pode, não em sentido de julgamento. Porém, quem anda procurando coisa em igreja, será que se converteu? O convertido, ele vai à igreja para quê? Para adorar a Deus. Ele reconhece a salvação pela graça, ele reconhece esse favor de Deus de salvar quem não merece salvação, porque ninguém merece salvação. Então, com o coração quebrantado, ele vai adorar a Deus. Agora, quem anda buscando as coisas é meio duvidoso que houve ali um novo nascimento, né? É o nosso compromisso com Cristo que vai mostrar para nós mesmos: não, eu realmente, o Senhor me salvou, eu creio que a minha alma está presa aos céus, e isso gera no meu coração uma sensação de gratidão. Eu preciso adorar a Deus, cultuar a Deus, ser eternamente grato a Deus, porque considerando a nossa posição lá no império das trevas, Ele foi lá e nos resgatou, e agora estamos caminhando para o céu, como diz aqui o texto lido, estamos com o nosso nome escrito nos céus, na Igreja Universal de Cristo. Então somos eternamente gratos a Deus, eternamente gratos ao nosso Senhor. Primeira advertência, né? Olha, aqueles lá não deram ouvido a Moisés, é isso, não deram ouvido a Moisés, ficaram pelo deserto. Nós conhecemos a história, não é? O povo de Deus que saiu do Egito, não é? Só entrou na terra prometida os que saíram criança e os que nasceram pelo deserto durante 40 anos, com exceção de Josué e Calebe, os dois que entraram, mas todos ficaram ali, porque não deram ouvido. Então atenção, olha, se eles ficaram por ali, imagina a gente se não der ouvido agora, porque a situação agora é outra, né? A situação agora é outra. Ali não significava, representava, mas não exatamente a salvação, porque veja bem, Moisés, ele não chegou a entrar na terra prometida, mas ele foi salvo e representa a lei. Tanto é que Jesus, quando teve aquela transfiguração lá, os discípulos viram lá Moisés transfigurado, Elias transfigurado, não temos nenhuma dúvida da salvação de Moisés, mas simbolizando ali, ele não entrou na terra prometida também, tá? Então agora nós estamos indo para uma terra, mas não aquela lá de Jerusalém, lá na Palestina, nós estamos indo para a terra celestial. Por isso diz a palavra aqui, olha, vamos olhar para aquilo que é eterno, aquilo que permanece para todo sempre. Então a advertência é um aviso, não rejeite a palavra, né? Jesus ensinou também isso lá em João 12, 37 em diante. Vou ler para os irmãos aí, eu vou ler um pouquinho mais para adiante, vou ler o 47, João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, ou seja, rejeitar a palavra de Jesus é a mesma coisa que rejeitar Jesus. É a mesma coisa, rejeitar a palavra é a mesma coisa que rejeitar Jesus, né? Agora, irmãos, há várias formas de rejeitar a palavra. A advertência é ensino,
é mandamento. A palavra do Senhor é tudo isso, é advertência, é ensino, é mandamento. E a forma mais comum de rejeitar a palavra é receber ela de uma forma parcial. Aquilo que me interessa, eu vou na Bíblia e aceito. Aquilo que não me interessa, então deixa de lado, né? É procurar. Os irmãos sabem que tem a chamada caixinha de promessa, né? Você abre ali, só tem promessa, que Deus vai fazer isso, que Deus vai te abençoar, mas naquela caixinha de promessa não tem exortação, não tem advertência, só tem coisa boa. Mas a palavra de Deus não é só isso. É claro que a palavra de Deus, toda ela é boa, mas não é só promessa, ela tem advertência. Por exemplo, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então não só tem uma parte do versículo, quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Então, uma forma mais comum de se negar a palavra de Deus é recebendo só de uma parte parcial. Aquilo que me interessa, nisso eu trilho, mas aquilo que não me interessa, então deixa de lado, né? Então a gente receber a palavra de uma forma parcial. Parcial é a mesma coisa que não receber nada, né? Cumpra aquilo que me agrada, aquilo que não me agrada, então deixa para lá. Certamente, irmãos, não conseguiremos numerar nossas faltas, mas eu creio que a falta mais comum que existe no meio do povo de Deus é a falta de humildade. A gente pensa que é humilde, e nós devemos lutar para que sejamos humildes, porque não somos tão humildes como nós pensamos que somos. Nós somos humildes até que ninguém pise no nosso calo. Pisou no calo, a humildade vai embora, né? Vai embora, entendeu? Então, isso é o que mais falta no meio do povo de Deus, irmãos. É falta de humildade. Porque quando tudo está muito bem, glória, irmão, irmão abençoado, entendeu? Quando tudo está certinho, mas houve um problema, pronto. Aí cada um tem razão, cada um tem a sua razão, né? Cada um tem a sua razão, de maneira que todo mundo tem razão, né? Todo mundo tem razão, estando certo ou estando errado, todo mundo tem razão, para si, né? Agora a minha razão pode não ser a razão do irmão. Então eu tenho que considerar, mesmo que eu me considere correto diante de qualquer assunto com um irmão, eu tenho que considerar a posição do irmão também, porque eu estou correto para mim, mas o irmão está correto para ele. Então vamos ponderar, vamos conversar para chegar a um consenso. Por que duas pessoas discutem? Cada um defende a sua razão, não é isso? A razão de um não é a razão do outro. Um exemplo que eu sempre coloco nessa situação é o caso de João Batista. João Batista, para ele teria razão em não querer batizar Jesus. O batismo de João Batista era para quê? Para a remissão dos pecados. Jesus veio para João Batista, mas Jesus não tem pecado, e João Batista conhecia. Falou, não, Senhor, não vou te batizar. Para João Batista, ele estava correto. Jesus não tem pecado. Essa era a razão de João Batista. Porém, estava errado, porque Jesus veio para cumprir a lei e ele teria que ser batizado também, tá? Então, sabe, até a gente olha para a Bíblia e tem que tomar muito cuidado, porque a gente interpreta uma coisa, não, essa é a minha razão, mas espera aí, deixa eu ouvir outro também. Eu preciso ouvir outro também, tá? Às vezes as pessoas discutem, dialogar é diferente de você expor a sua razão, ouvir a razão do outro, você tentar explicar a sua razão, por que você crê daquela forma e ouvir outro. O diálogo, sim, isso faz sentido. Agora, às vezes as pessoas começam a discutir, se achando dono da razão, não é? Cada um tem a sua razão. Agora, qual é a razão certa, né? Essa é que faz diferença, não é isso? A falta de humildade, irmão, tem trazido muita insatisfação no meio do povo de Deus, gerando dificuldade, né? Às vezes falta mansidão, né? Às vezes a falta de humildade gera nervosismo, e o nervosismo toma o lugar da mansidão, a pessoa acaba ficando nervoso, né? Nervosa, rejeita ao que fala, rejeitando a palavra de Deus. O Senhor diz lá em Lucas 6,46, nem todos que dizem Senhor, Senhor, né?
Faz parte do reino de Deus. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Olha, todo mundo fala Senhor, né? Basta acontecer alguma coisinha na sua vida assim, ô Senhor. Você fala o nome do Senhor, mas não está conversando com Ele. É igual o povo que não tem conhecimento de Deus, qualquer coisa, quando alguma coisa incomoda, oh meu Deus, fala o nome de Deus, mas não está se dirigindo a Deus. Estão entendendo? Quantas vezes a pessoa fala o nome de Deus, mas não está se dirigindo a Deus? Né? Oh meu Deus, mas não está se dirigindo a Deus. Está irritado com uma coisa que irritou, com alguma coisa que não saiu certo, não está se dirigindo a Deus. E assim a palavra Senhor, né? Oh Senhor, mas não está se dirigindo a Deus, não está conversando com Deus, está só pronunciando essa palavra, sabe, como um costume, não é? Como assim um costume, tem lá o povo do norte fala oxe, o povo do sul lá fala mas bate, é um costume, mas bate, é um costume do povo do sul, faz parte, lá no norte, de onde eu sou, mas oxe, dessa mesma forma, muitos pronunciam o nome do Senhor, ô Senhor, mas não está se dirigindo ao Senhor, está falando o nome do Senhor em vão. Vocês me falam Senhor, mas não fazem o que eu mando. Advertência, irmãos, advertência. A aparência desse mundo passa. Versículo 27. Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, coisas criadas, como coisas criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis. O Senhor nos adverte. O que normalmente faz parte deste mundo deve ser removido de nossa vida para dar lugar ao reino espiritual, pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus, retemos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Irmãos, a nossa qualidade e tipo de vida deve ser do cidadão celestial. Eu falei agora do nordestino, que tem o seu sotaque, falei do povo do sul, que tem o seu sotaque. Vamos falar aí, se você receber aqui alguém de outro país, um argentino, por exemplo, que ele pode falar muito bem o português, conversar com você, você entender tudo, mas você percebe que ele não é brasileiro, ele é argentino. Ele pode falar de uma forma que você entenda perfeitamente, mas o sotaque dele, o jeito dele, revela que ele não é brasileiro. Se nós somos povo de Deus, nós temos que ter, vamos colocar assim, um sotaque espiritual. O nosso estilo de vida tem que ser diferente, a nossa palavra, a nossa forma de se expressar tem que ser diferente. Somos cidadão celestial, não fazemos parte de um outro reino. Nós estamos aqui na terra, mas a nossa palavra, nosso palavreado tem que ser outro, né? Nós temos que pensar naquilo que falamos, entendeu? A nossa conduta tem que ser diferente. Nós temos que demonstrar, vamos colocar assim, né? Pelo sotaque, vamos colocar um sotaque celestial, se eu posso assim dizer, né? Um sotaque celestial, somos cidadão celestial, então o nosso sotaque tem que ser diferente. Assim como se chegar um argentino aqui e conversar com você, você vai perfeitamente entender que ele é argentino, que fala castelhano. Você tem que conversar onde quer que você esteja, alguém perceber que você é o cidadão celestial. É isso, irmãos. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, né? Cidadão celestial. A terceira advertência, reter a graça. Está ali no versículo 28. Retemos a graça pela qual servamos a Deus. Só reconhecendo o favor divino, irmãos, é que vamos servi-lo de uma forma agradável. Como eu disse anteriormente, precisamos reconhecer aquilo que Deus fez na nossa vida.
Só que ele tem essa consciência que foi removido do império das trevas e agora está no império de luz, do reino da luz, que está caminhando para a mansão celestial, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Só quem tem essa consciência é que se rende aos pés do Senhor e serve a Ele de uma forma agradável. O que é que interessa a Deus? O que é que Deus quer da minha vida? Como eu posso servi-lo? Não é isso? Então, nossa preocupação em cultuar a Deus, um culto que seja aceito por Ele, né? Deus aceita o culto que eu estou oferecendo. Nós temos que ter essa preocupação, irmãos, né? Porque nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, servir o nosso Deus. Reconhecer seu favor é viver para agradar a Ele, e não o nosso eu. Não o nosso eu, não é isso? Trabalhar para agradar ao Senhor. Se eu reconheço que Ele me salvou, se eu reconheço a sua graça sobre a minha vida, que nós sabemos que graça, não é, significa favor imerecido, se eu reconheço que mesmo não merecendo, o Senhor me salvou, então eu tenho que ser eternamente grato a Ele, tenho que adorar, tenho que servir, né, a Ele. E também nesse aí se relacionar com o próximo de maneira a agradar ao Senhor. Como é que o Senhor quer, né, que eu me relacione com o meu próximo? O que é que o Senhor espera de mim? Né? Como é que eu estou me relacionando com o meu próximo? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Não temos que pensar em nós. Se a gente for pensar só em nós, nós vamos aí fazer acepção de pessoas. E Jesus não faz acepção de pessoas. Tem pessoas que são agradáveis. Tem pessoas que você sente prazer de ficar ali conversando e você fica aí 1 hora, 2 horas conversando, porque a pessoa é agradável. Você sente prazer de estar conversando com aquela pessoa. Mas venhamos, irmãos, tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que a gente acaba fugindo. Porque são pessoas que têm um assunto, sabe, que não é agradável. Então, é uma pessoa que, sabe, é ruim de conversar. Entendeu? Os seres humanos são assim. Entendeu? Então, Paulo fala, você que é mais forte, suporta o mais fraco. Então, é isso. Agora, como é que Deus espera que seja o meu relacionamento com aquela pessoa aqui? Como diz o ditado, é uma mala sem alça. Né? Qual deve ser o meu relacionamento com essas pessoas? Aí que está o problema. Porque para eu me relacionar com uma pessoa que é amável, aí é bom, é até satisfatório, é uma satisfação. Mas com aquela pessoa aqui, que não é fácil, não é fácil. Então, como é que eu devo agradar? Porque se for para agradar a mim, é muito simples, não é? Se tem uma pessoa que é chata para chuchu, ela está ali, ó, já sai por aqui. É isso, não é? Para agradar o nosso, aquela pessoa incomoda para chuchu, é chata para caramba. Entendeu? Isso agrada a mim. Mas o que é que Deus espera de mim? Não é? Que eu seja paciente com aquela pessoa chata, né? Que eu seja exemplo daquela pessoa chata. Entendeu? Então, poxa, o Senhor me resgatou do império das trevas, olha o que o Senhor fez por mim, né? Olha o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez por nós. Então, o que eu tenho que fazer por aquela vida ali que é difícil de uma convivência? É isso, é isso. Se o Senhor não tivesse esse amor tão grande, Ele nem viria aqui nos salvar, porque, né, o que tinha em nós chamasse a atenção do Senhor, né? Irmãos, concluindo, não recusai ao que fala, esteja atento para ouvir e guardar a sua palavra. Se não escaparam, o que recusaram ouvir no passado, ou seja, ouvir Moisés, muito menos os que recusam hoje de ouvir a palavra de Deus, né? Vamos ouvir e guardar a sua palavra e assim servir ao Senhor de uma forma agradável a Ele. Agradável a Ele. Se a gente for procurar agradar a nós mesmos, nunca vamos estar satisfeitos, porque o nosso eu é complicado, nunca está satisfeito, né? Nunca está satisfeito. Uma hora está, daqui a pouco já não está mais, gosta de uma coisa, daqui a pouco já não gosta mais, né? Então, o nosso eu é complicado, porque é contaminado pelo pecado. Então, irmãos, nós devemos agradar a Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele nos comprou, Ele pagou um preço alto, Ele que desceu da glória, né, e sofreu aqui na condição de homem,
para nos dar a salvação, Ele que fez tudo, então, que a nossa alma, que o nosso coração, que o nosso entendimento esteja pronto para agradar a Ele, a fazer a vontade dEle. Não vamos cair naquele erro lá, quando Jesus diz: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Para que eu seja o Senhor de vocês, vocês precisam fazer aquilo que eu mando. O Senhor manda e o servo obedece. Se somos servos, amém. Vamos obedecer o nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.